Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio aprovam em segunda discussão o projeto de lei que impede em caráter emergencial a suspensão do auxílio habitacional. Comissão especial criada para acompanhar as discussões do projeto de lei complementar do Plano Diretor faz a primeira reunião e define o cronograma de trabalho. E o sambista Jorge Aragão vai receber da Câmara do Rio a medalha Pedro Ernesto, a maior honraria concedida pelo Legislativo Carioca. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações das votações ocorridas na sessão plenária desta quinta-feira, que teve projetos aprovados em primeira e segunda discussões. O Parlamento aprovou em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador William Siri, que impede em caráter emergencial a suspensão do auxílio habitacional temporário até 30 de junho de 2022 às famílias que comprovem os requisitos para permanecer no programa. O valor do auxílio habitacional é de R$ 400. Ele é importante justamente porque tem 1.300 famílias que estão sem receber o aluguel social. Tem um decreto do ex-prefeito Marcelo Crivella que justamente dava a possibilidade dessas famílias receberem durante 12 meses o aluguel social. Só que a gente entrou num processo de pandemia. Então, justamente por esse momento delicado e único que nós estamos passando, que nós estamos passando na cidade do Rio de Janeiro, no mundo, a gente entendeu que o aluguel social é primordial para essas famílias que estão na beira da miséria. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria da vereadora Tânia Bastos, que trata da utilização dos créditos de milhas aéreas adquiridas através de passagens custeadas com recursos públicos. Esse projeto, ele traz uma economia tremenda para os cofres públicos, porque todas as vezes que um servidor público, um secretário ou o próprio prefeito, for fazer qualquer tipo de viagem, as milhas, elas não estarão aclopadas no CPF desse servidor, mas sim no CNPJ da prefeitura. O projeto de lei de autoria dos vereadores Chico Alencar e Rosa Fernandes, que estabelece condições à revogação da permuta de pessoal, foi aprovado em primeira discussão. A proposta tem a finalidade de instituir procedimentos que assegurem normas relativas ao servidor permutante, tanto aqueles que já tiveram seu processo deferido, como aos servidores que venham a ter seu processo de permuta concretizado. Esse projeto da vereadora Rosa e meu, ele é um projeto que não quer interferir em atribuição do Executivo, quer dar um respaldo legal, um arcabouço correto, legítimo também, às permutas, respeitando o direito do servidor, trazendo economicidade para o poder público. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Rafael Aloysio Freitas, que prevê a criação e definição dos parâmetros do corredor esportivo do entorno do estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. Durante a sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares também aprovaram em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Carlos Caiado, que visa a criação do Parque Urbano Municipal de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Parque Urbano Municipal de Guaratiba receberá equipamentos para o lazer e a prática de esportes, como ciclovia, áreas de academias ao ar livre e quadras polivalentes. Nosso GT de Urbanismo, ao analisar esse projeto, além de elogiar a iniciativa do vereador Carlos Caiado, apresentou a proposição de 3 emendas que já foram aceitas pelo vereador Carlos Caiado, mas serão apresentadas apenas em segunda discussão. Esse projeto é um projeto que vai declarar uma área para a construção de um parque urbano, ali em Guaratiba. É um projeto, inclusive, que faz parte do pacote de projetos anunciados para serem feitos com a verba da SEDAI. E isso é muito importante. Ali é uma área suscetível, muito vulnerável à questão, inclusive, das chuvas. E exatamente uma das emendas que a gente está propondo é que o parque esteja prevendo exatamente ações de mitigação da questão das chuvas, incluindo ações de macrodrenagem.
E a repórter Simone Braga está ao vivo no Palácio Pedro Ernesto e traz agora outras informações sobre a sessão desta quinta-feira. Boa noite, Simone. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos. E também foram aprovados em primeira discussão vários projetos, entre eles o projeto de lei que cria o projeto Rio Memórias e Histórias dos Bairros e o projeto que institui o programa Horta Comunitária de Plantas Medicinais e Fitoterápicas na cidade. Também aprovado em primeira discussão o projeto de lei que prevê que locais de grande circulação de pessoas podem ser obrigados a instalar banheiro familiar e fraldários. Ingrid, é com você. Obrigada, Simone. E a Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara de Vereadores fez nesta quinta-feira a primeira reunião. No encontro foi definido o cronograma de trabalho. A previsão é que o relatório final seja aprovado em maio e a votação no plenário aconteça no mês seguinte. Na reunião foi definido o cronograma de trabalho e o planejamento dos próximos 9 meses da Comissão Especial, criada para acompanhar as discussões do projeto de lei complementar do Plano Diretor. Vão ser 12 reuniões até o fim do ano. Nesses encontros, os vereadores vão analisar os assuntos mais técnicos do Plano Diretor. Temas como planejamento e uso do solo e estratégias de implementação do plano e política urbana. Em dezembro, vão ser ouvidos os representantes dos setores de serviço, indústria e comércio. No ano que vem, o trabalho será retomado no final de janeiro. Será a vez das agendas territoriais. As reuniões não vão ser mais na Câmara. Os locais vão ser definidos pela área de planejamento. No ano que vem, vão ser mais 16 reuniões de trabalho. Será criado um fórum de acompanhamento do Plano Diretor. Temas como meio ambiente, mobilidade urbana e defesa civil podem fazer parte de audiências promovidas pelas comissões permanentes da Casa. É um plano que, como ele está revogando várias das leis existentes, a gente vai ter que botar tudo nesse plano. Então, a eficácia do plano, a parte prática do plano, ela vai ser decisiva para instruir a política urbana da cidade pelos próximos anos. Então, tudo que a gente tem que fazer vai ter um impacto direto na população. Então, acho que agora é o momento realmente de dar o sangue, a nossa alma em prol da cidade, que isso vai ser talvez o projeto mais importante das nossas vidas aqui. Na próxima semana vai ser definida a instituição de ensino que vai fazer uma parceria para dar apoio técnico. Entre as opções estão a UFRJ e a Fundação Getúlio Vargas. Na última semana do mês, será ouvido o secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo. A meta é, até o final de abril, ter o projeto pronto com o relatório definido. Na primeira quinzena de maio, o relatório final deve ser aprovado. Só então acontece a discussão do projeto de lei para conseguir fazer a votação, em junho de 2022. Nós temos que dar celeridade a isso, tendo em vista que é um projeto que vai impactar nos próximos 10 anos o futuro da cidade. E apesar de um trabalho muito árduo, tenho certeza que nós faremos o melhor plano diretor dos últimos anos. E com certeza, apesar de muitas reuniões, muito trabalho, nós conseguiremos cumprir todas as metas planejadas hoje na reunião e entregaremos isso até o início de maio. A gente fala agora sobre saúde. Nesta quinta-feira, a cidade prosseguiu com a imunização da população contra a Covid-19. Foi mais um dia de movimento no posto de vacinação da Câmara de Vereadores, que funciona no saguão do Palácio Pedro Ernesto. O vereador Felipe Boró recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19. É uma sensação muito boa, positiva, né? Tendo em vista que foi uma doença que ceifou inúmeras vidas, milhares de vidas. Então, hoje, eu me sinto mais aliviado em poder estar mais protegido contra esse vírus. Já o deputado estadual Dionísio Lins recebeu a terceira dose. O povo está voltando a viver, mas é preciso vacinar. Essa é a terceira dose. Não adianta a história da carochinha, tem que usar máscara e vacinar. Só nesta quinta-feira, a Câmara Municipal do Rio aplicou 152 doses. Desde que começou a funcionar, no dia 16 de agosto, o posto do Legislativo Carioca aplicou um total de 5.851 doses. De acordo com a Prefeitura do Rio, 4 milhões de pessoas já foram imunizadas com a segunda dose ou dose única, o que equivale a 59% da população.
Mais de 5.600.000 cariocas foram vacinados com a primeira dose e 420.000 com a dose de reforço. Peço a vocês que não estão atentos ao calendário de vacinação ou que não estão querendo vir tomar a vacina, não faça isso. Não dê brechas a esse vírus, a essa doença. Se protejam, tomem a vacina. E começou nesta quinta-feira um mutirão de vacinação da segunda dose contra a Covid-19 no Complexo da Maré. A vacinação começou hoje e vai até sábado. A nova fase no Complexo da Maré é uma parceria da ONG Redes da Maré, Fiocruz e Secretaria Municipal de Saúde. Mais de 35.000 moradores são esperados até sábado para tomar a segunda dose da vacina. A Maré hoje é uma das áreas da cidade com a menor taxa de transmissão por Covid-19, é uma das áreas da cidade onde a gente tem um dos menores números de casos de internações por Covid-19 desde a primeira etapa do Vacina Maré. E a gente espera consolidar aí essa proteção, consolidar esses bons números a partir dessa segunda fase da campanha, onde a gente espera vacinar a população da Maré. São 40.000 pessoas ainda a serem vacinadas com a segunda dose da vacina AstraZeneca. Desse projeto de vacinação na Maré, as autoridades sanitárias vão ter acesso a dados através de um estudo feito pela Fiocruz, que analisou principalmente o impacto da vacinação em massa na região. A Maré, sem dúvida, que sempre fez história de várias formas, fará história, eu tenho certeza disso, Luna, com esse projeto, pela articulação, né? Pelos efeitos, pelos impactos. No final dessa semana, quer dizer, no dia de sábado, vai ser um marco, porque a gente vai ter um bairro do Rio de Janeiro, uma comunidade do Rio de Janeiro completamente vacinada. No Complexo do Alemão existem 17 comunidades que totalizam cerca de 140.000 moradores. Quem recebeu a primeira dose no início da campanha está apto a receber a segunda. De acordo com o calendário, quem tem 25 anos ou mais pôde se vacinar hoje. E sexta e sábado, os moradores com 18 anos ou mais poderão ser imunizados. E tem repescagem também para quem tem 12 anos ou mais e não recebeu a primeira dose. A expectativa é grande. Na primeira fase, foram 36.929 pessoas imunizadas. São 14 pontos de vacinação, entre clínicas da família, centros municipais de saúde e associação de moradores. Lembrando que os postos de vacinação funcionam das 8 da manhã às 5 da tarde. Aqui a gente tem um modelo de integração entre as unidades de saúde da família, as escolas e também os equipamentos comunitários da sociedade. O sistema de saúde ele é muito mais só do que o processo de vacinação ou a ausência de uma doença específica. A Maré precisa de muito cuidado, ela precisa de muita atenção. Eu espero que esse seja um início de um caminhar para a gente ter um sistema de saúde cada vez melhor aqui na Maré. E você vai ver no próximo bloco. Câmara do Rio vai homenagear o sambista Jorge Aragão com a medalha Pedro Ernesto. Vereadores, representantes da Prefeitura e da sociedade civil debateram em audiência pública realizada nesta quinta-feira o projeto de lei complementar sobre o direito de liberdade econômica. O projeto quer diminuir a burocracia para obter alvarás em mais de 200 atividades consideradas de baixo risco de impacto para o espaço urbano, como bares e restaurante, entre outras. A iniciativa foi da Comissão de Trabalho e Emprego da Câmara Municipal. A audiência pública, realizada em ambiente híbrido, contou com a participação de representantes da sociedade civil e do secretário de Planejamento Urbano online. O debate gerou em torno dos prós e contras do projeto de lei complementar 43 de 2021. Os atos regulatórios são feitos em tempos específicos e eles, portanto, carregam uma carga cultural, eles carregam um aspecto de uma época e essa época passa e fica aquele registro regulatório gravado e é muito difícil revisitar esses marcos regulatórios. O projeto de lei complementar pretende simplificar a burocracia na obtenção de alvarás para a realização de mais de 200 tipos de atividades consideradas de baixo risco. No projeto de lei, faltam critérios
para além de uma caracterização muito subjetiva do que são atividades de baixo risco. A título de exemplo, a lei estadual que trata dessa mesma matéria permite a construção e a atividade de supermercado, fábrica de tecido, fábrica de couro, oficina mecânica, tudo isso sem qualquer licença de operação. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação destaca que mais de 90% das atividades econômicas no Brasil são realizadas por micro e pequenas empresas. Esses negócios são responsáveis por 70% da força de trabalho. O que são essas atividades classificadas como de baixo risco? São atividades que não são risco para o meio ambiente, não são risco para o urbanismo, que têm as suas legislações que precisam continuar sendo cumpridas, mas que com a Lei da Liberdade Econômica a gente dá um passo de fortalecimento dessas atividades, possibilidade de formalização desses empreendedores e desses negócios e, obviamente, com uma consequência de que com mais formalizados, sendo mais fácil, mais simples para quem quer estar certo, a gente consiga concentrar o esforço na fiscalização daqueles que descumprem a regra, mas também ajudar aqueles que querem estar certo e tornar a vida deles mais simples para que a gente tenha mais empregos e um ambiente de negócios melhor aqui na nossa cidade. O vereador Pedro Duarte considera o zoneamento urbano um conceito ultrapassado. Essa visão antiga de bairro comercial, bairro residencial, bairro industrial, e aí Brasília é o ápice disso com o bairro da diplomacia, o bairro dos hotéis, são distorções. As pessoas elas querem morar perto de onde elas vão cortar o cabelo, de onde elas vão comprar um pão, de onde elas vão fazer as suas pequenas atividades. Isso são as atividades de baixo risco que devem se espalhar pela cidade. Já para o vereador Tarcísio Mota, a Lei de Liberdade Econômica está em descompasso com o plano diretor do Rio de Janeiro. Se essa lei não está em contradição direta com o que está escrito no plano diretor. E no final das contas, onde é que essas questões vão se resolver? Onde o comerciante, a partir da Lei de Liberdade Econômica, disser eu posso abrir aqui um bar, mas o plano diretor disser que ali na zona residencial unifamiliar 1 não pode. E aí é um problema. Eu acho que a gente está, inclusive, discutindo aqui com este projeto, enquanto daqui a pouco nós vamos fazer 20, 30 audiências públicas sobre o plano diretor, com essa lei já tendo sido aprovada. Então há, na minha opinião, um descompasso. Entre as preocupações do presidente da Comissão Permanente de Trabalho e Emprego e que convocou a audiência pública, está que as autoridades municipais percam o controle sobre os pequenos negócios e a convivência em áreas residenciais. É fundamental, até mesmo dessa casa aqui, trazer o debate à tona para que ficar cada vez mais transparente, né, para a gente tomar nossas decisões. Os cambulhões colocam ali esse projeto de lei, nós temos algumas divergências, que é justamente o poder do Estado, né? Que é isso, é fiscalizar, mas é depois ou antes. Eu acho que o Estado tem sim o poder e o papel de fiscalização, de prevenção, né? Nesta quinta-feira, a Câmara Municipal do Rio ganhou uma iluminação especial em apoio à luta contra a síndrome de Rett. A fachada do Palácio Pedro Ernesto está iluminada de roxo por uma iniciativa do vereador Felipe Boró. Outubro é o mês da campanha de conscientização sobre a síndrome de Rett, uma doença neurológica progressiva comum em meninas. As pacientes apresentam um desenvolvimento normal até 6 ou 18 meses de vida, seguidos por um breve período de parada do desenvolvimento. Entre as principais características da doença estão o balançar das mãos e a perda parcial ou completa da fala. É uma campanha de conscientização para tentar socializar melhor essas crianças, tendo em vista que é uma doença rara, onde poucos casos são descobertos, até porque é um exame feito através da genética e todos sabem que tem uma dificuldade muito grande. Então, muitos tratam até como autismo, mas a síndrome de Rett precisa ser descoberta, precisa ter uma visibilidade maior. A Câmara Municipal entrega nesta quinta-feira a medalha Chiquinha Gonzaga à gestora pública Miriam Martins. A iniciativa é do vereador Márcio Ribeiro, em reconhecimento ao trabalho da homenageada em prol da mulher e de moradores de diversas comunidades do Rio. O repórter Renato Chapô está nesse momento no Palácio Pedro Ernesto e tem mais detalhes. Boa noite, Chapô. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que acompanham o Câmara Rio Notícias. Miriam Monteiro Martins tem 57 anos, é nascida e criada em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, e atualmente trabalha no gabinete do prefeito Eduardo Paz como assessora. Nós temos imagem do que acontece, da cerimônia que acontece neste momento no plenário aqui da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A Miriam tem uma grande experiência em gestão pública, entre outras coisas, ela foi supervisora
de Projetos Esportivos na Superintendência de Desportos do Rio de Janeiro, a SUDERJ, e também assessora especial de plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A Miriam trabalhou pelas comunidades carentes do Rio em diversos cargos públicos e, por isso, recebe hoje a medalha Chiquinha Gonzaga, que é dada a mulheres que se destacam em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais no ambiente da União dos Estados e Municípios. Neste momento, o vereador Márcio Ribeiro, que é quem teve a iniciativa de fazer esta homenagem, está falando um pouco. Vamos ouvi-lo. Comemore por vocês. Todos os momentos que eu vi a Miriam se beneficiar por alguma coisa, sempre logo em seguida vem um recado, vem um desabafo dela, dizendo que ela poderia melhorar a vida dos seus filhos. Parabéns pela mãe que você é, parabéns pela pessoa que você é, parabéns pela profissional que você é. Eu tenho muito orgulho de entregar a minha primeira medalha de Chiquinha Gonzaga como vereador para você, minha amiga. Neste momento, o abraço do vereador à homenageada e é o momento em que ela vai receber a medalha Chiquinha Gonzaga. Eu relembro que a medalha Chiquinha Gonzaga é entregue a mulheres que se destacaram em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais no âmbito da União dos Estados e dos municípios do Rio de Janeiro. Nós conversamos com a homenageada antes do início da cerimônia. Vamos ouvi-la. Eu acho que a transformação que a gente, ao longo desses anos, a gente percebeu que quem não podia ter acesso a determinadas coisas conseguiram, através da gente, a gente emprestando a nossa voz, a nossa força, a nossa vontade de trabalhar, a nossa garra, para essas pessoas poderem transformar a vida delas. E a Câmara do Rio aprovou nesta quinta-feira o requerimento do vereador Valdir Brazão, que concede ao sambista Jorge Aragão a medalha Pedro Ernesto. Eu sou aquele carioca da gema mesmo, né? Eu nasci no dia do aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Uma visita ilustre nos corredores da Câmara Municipal, um bamba do samba. Jorge Aragão conheceu a Casa dos Vereadores. O cantor e compositor Jorge Aragão vai receber o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A cerimônia está prevista para acontecer no dia 11 de novembro, aqui na Câmara Municipal. Eu sei que eu estou muito feliz, eu estou assim... Sabe quando você acha que você não merece uma coisa? É isso. Mas eu não sei ainda como é que eu me sinto. Eu estou buscando isso agora. Agora é que eu estou começando a estar entrando a ideia de uma homenagem que é um máximo dentro das homenagens feitas no Rio de Janeiro, não é? A entrega da medalha vai ser feita pelo vereador Valdir Brazão. Vai ser uma grande festa, vai ser uma grande homenagem. Eu tenho certeza que aqueles que participarem, que vierem à Câmara, vão sair daqui leves, vão sair daqui se sentindo prestigiados também. Jorge Aragão começou a carreira como guitarrista em bailes e casas noturnas. Seu primeiro sucesso como compositor foi em 76, com a canção Malandro, gravada por Elza Soares. O primeiro disco solo veio em 81, e daí pra frente, uma infinidade de clássicos do samba. O processo de composição de Jorge é escrever o que está sentindo no momento. Isso fez dele uma das vozes mais ativas contra o preconceito racial. Eu sempre escrevi as coisas que pode-se dizer que sempre se encaixaram no ato da consciência negra, não é? Agora, porque eu achei que sempre foi melhor a minha bandeira, ela sendo musical na hora que eu estou escrevendo, eu sozinho posso falar assim para muita gente, muito rápido de uma vez só. Já vacinado com as 2 doses, Jorge Aragão preferiu tirar a máscara em um momento da entrevista. Ele contou como foi a experiência de ficar internado no CTI por causa da Covid-19. Eu querer poder beijar minhas filhas, os meus netos e tal.
Aí sim, ali, esse ponto foi o ponto que me fez ter consciência do que eu estava passando, que eu estava muito perto da morte, né, digamos, de ir embora. Mas o pior de tudo é a cabeça tá tão consciente que você não pode nem tocar no braço de alguém que você ama, não é isso aí? Eu acho que foi a pior coisa para mim. E para celebrar os mais de 40 anos de carreira, não poderia faltar música, ou melhor, samba. E nada melhor do que um bom e velho samba para esquecer as mortes pela Covid. Eu sobrevivi ao ano enfeitiçado, quase pondo à prova minha fé em Deus. Mas nada nem ninguém nos capacita tanto do que essa mesma fé viral no mesmo Deus. O que aprendi jamais se perderá, portanto. É tudo o que desejo dar aos filhos meus. Foi só isso. Aí foi o maior registro para mim de tocar. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.